Deputados aprovam a instalação da CPI da pedofilia e os trabalhos começam após o período eleitoral. A audiência proposta pelo deputado Chico Preto discute a implementação do 14º e 15º salários aos policiais do Amazonas. E ainda, segurança pública, enchente, isolamento terrestre e aéreo. Moradores de Apuí relatam em audiência pública promovida pela Assembleia os problemas do município. Primeira fábrica de calcário em Manacapuru promete baixa nos preços e preservação do meio ambiente. Defasagem salarial dos servidores da Suframa, que estão há mais de 20 dias em greve, é tema de debate no Poder Legislativo. A Assembleia discute sobre a inserção de mulheres com mais de 40 anos no mercado de trabalho. E a Arena da Amazônia foi inaugurada com o jogo entre o Nacional e o Remo, mas o destaque foi para o estádio, que encantou os torcedores. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual, agora no Aleã Notícias. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, fez a leitura em plenário do relatório que dá validade ao pedido de instalação da CPI para investigar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas. A apresentação do requerimento foi o último passo para a formalização do processo investigatório. O presidente da Casa, Josué Neto, fez a leitura do relatório que cria a CPI da pedofilia na Assembleia. A partir do momento, deputado Sinésio Campos, que Vossa Excelência pediu para que este requerimento fosse entregue à Procuradoria dessa Casa, a Procuradoria dessa Casa, deputado Regis, detectou um vício, um erro processual, o que quiser chamar, um pequeno erro, para que as pessoas mais leigas entendam. Detectou um pequeno erro, que esse requerimento terá que ser lido e votado nessa casa. E eu estou com esse requerimento em mãos. Se tiver que rasgar o regimento dessa casa, até mesmo sem a falta de quórum de deputados, eu vou assumir a responsabilidade de ler esse requerimento hoje, nessa casa, deputado Sinésio. E eu conto com a vossa presença aqui, porque Vossa Excelência foi o responsável para que esse pequeno erro fosse detectado pela Procuradoria. Nós não tínhamos como começar uma CPI sem ler esse requerimento nesse plenário. Na tribuna, o parlamentar disse que os trabalhos da comissão têm início logo após as eleições. Josué Neto falou ainda que não é possível manter duas CPIs na casa. Nós temos uma CPI na casa. A CPI da telefonia, a atual CPI que está acontecendo nessa casa, a CPI da telefonia já demandou cerca de R$400 mil dos nossos recursos. Já lhe concedo a parte, deputado Regis. E isso, deputado Rota, eu também lhe parabenizo, porque a CPI da telefonia, que em breve, daqui a 30, 40, 50 dias, entregará o seu relatório, vai mostrar para a população do Amazonas tudo o que foi feito e onde esses recursos foram empregados. Em à parte, diversos parlamentares demonstraram apoio à decisão que foi votada pela maioria dos deputados. Vossa Excelência faz uma justiça no momento certo. Deputado Sinésio, Vossa Excelência teve uma atuação como parlamentar que tem que acontecer nesta casa. Todo cuidado para que as coisas aqui aconteçam dentro da legalidade tem que ser feito. E a participação de Vossa Excelência cabe a todos nós dizermos a Vossa Excelência obrigado pela contribuição. Deputado Josué Neto, Vossa Excelência conduziu ontem a reunião numa condição democrática invejável. Eu divergi da opinião de Vossa Excelência e tive todo o seu respeito. E democracia é isto, é você se curvar diante da vontade da maioria. Lamentavelmente, querem dividir a Assembleia como uma expressão que eu já conheci muito aqui nesse Estado, quem é do bem e quem é do mal. Né? E, infelizmente, essas pessoas que tentam colocar isso são pessoas que se julgam acima do bem e do mal. Essa é a primeira questão. A segunda questão, parabenizar a Vossa Excelência e reiterar uma coisa, deputado Sinésio, e quero ser solidário a Vossa Excelência. Não adianta
volto a reprisar, não adianta tentar intimidar via mídia social. Não adianta. Vossa Excelência argumentou, deputado Sinésio, deputado Josué, de que tinha que cumprir um rito, e esse rito não foi cumprido. Se a matéria já está judicializada, o que se entende por judicializada? Já está no comando, no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, competentes para serem vanguardeiros das medidas punitivas. A Assembleia, nesse particular, ela faz um papel de apuração, de investigação, mas as decisões não são tomadas com relação à tipicidade do crime pelo Poder Legislativo, mas pelo Ministério Público e Poder Judiciário. Daí, toda a conclusão, deputado Marco Rota, de uma CPI deverá ser encaminhada a esses órgãos competentes. A instalação da CPI foi aprovada por 12 votos a 9. A defasagem salarial enfrentada pelos servidores da SUFRAMA foi tema de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Os funcionários do órgão já estão com as atividades paralisadas há mais de 20 dias. O deputado Marco Antônio Chico Preto foi o autor da propositura. Desde o dia 18 de fevereiro, os servidores da SUFRAMA iniciaram um movimento grevista. Aproximadamente 400 funcionários paralisaram as atividades para reivindicar melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Mesmo se tratando de uma questão ligada ao governo federal, o tema tem repercussão direta na economia do estado do Amazonas e, por esse motivo, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o assunto. A gente precisa de mobilização política, né? Porque técnica nós já apresentamos todas as justificativas, já apresentamos todos os estudos necessários, tanto que nós tivemos 2 vezes os pleitos chegando até o Ministério do Planejamento, mas foram devolvidos por falta de articulação política, né? E nós entendemos que, como nós atuamos em 5 estados da região, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá, nós deveríamos ter um pouco mais de apoio político dos deputados e senadores que atuam tanto em Brasília quanto os deputados estaduais dos 5 estados. E aí nós conversamos com o Chico Preto, o Marcelo Ramos e o José Ricardo, para que a gente pudesse fazer uma articulação política a nível de Amazonas, que isso surtisse algum impacto em Brasília. O deputado Chico Preto, autor da iniciativa, comparou a SUFRAMA à Petrobras. Enquanto a empresa recebe recursos federais para cobrir prejuízos, a Superintendência da Zona Franca de Manaus recebe cada vez menos investimentos. Nós precisamos de uma SUFRAMA forte. Outros 50 anos, o governo federal matando a SUFRAMA de inanição, não nos interessa. Eu digo matando de inanição porque ao longo dos últimos 12 anos, tudo aquilo que é produzido pela SUFRAMA, através das suas receitas próprias, mais de 60%, 70% das receitas vêm sendo tiradas da SUFRAMA e o governo federal vem ficando com esse recurso. De 500 milhões de 2013, a SUFRAMA só trabalhou com 200, 300 e poucos milhões, voltaram para o governo federal sem retorno para a economia do estado do Amazonas e sem retorno, inclusive, para que o órgão pudesse enfrentar problemas como esse. A SUFRAMA hoje tem uma greve justa, de funcionários de vários níveis, que hoje, em comparação a outros órgãos do governo federal, ganham miseravelmente. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, também demonstrou apoio aos grevistas. Segundo o parlamentar, os servidores de um órgão tão importante devem ser valorizados. A justa reivindicação é necessária, está na hora, porque precisamos fortalecer a SUFRAMA. É o principal órgão de desenvolvimento do estado do Amazonas e da Amazônia Ocidental. Então, é uma forma de pressionar também o governo federal, que tem que ter um olhar especial para a Amazônia, neste caso para a SUFRAMA e, logicamente, para os funcionários. Além do reajuste salarial, os servidores da SUFRAMA também pedem melhorias nas condições de trabalho. Representantes dos funcionários, indústrias, lojistas e o deputado federal Silas Câmara participaram do evento. Em pronunciamento na tribuna, o deputado estadual Adjunto Afonso, que integra a Comissão de Legisladores da UNALI, tratou da redução dos encargos das dívidas dos estados e municípios, conforme projeto de lei 99/2013, que tramita no Senado. O parlamentar foi a Brasília discutir o tema. De volta a Manaus, o deputado fez um balanço da reunião na União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que foi criada para acompanhar a aprovação do projeto de lei 99 de 2013, criado na Câmara Federal. O parlamentar se mostrou otimista com a possibilidade de aprovação do projeto, que prevê a redução dos encargos das dívidas dos estados e municípios com a União.
Nós participamos da reunião da Unali, justamente visitando o Congresso Nacional. Existe um projeto de lei que é do Executivo para a mudança do indexador das dívidas dos estados. Hoje nós temos um indexador que chega a ter até 15%, 16% ao ano. Isso é inviável para os estados pagar essa dívida, não é o nosso caso. Graças a Deus o estado do Amazonas tem uma dívida pequena, mas tem estados do sul que tem uma grande dívida e que isso reduz a capacidade de investimento dos estados. Então o que nós estamos fazendo? Pedindo que esse projeto seja votado. Outro assunto trazido à tribuna por Adilto Afonso foi um novo projeto de lei que prevê novas regras para a criação de municípios. Na realidade, a Câmara e o Senado, o Congresso aprovou um projeto de lei no final do ano passado, que criava os municípios. Esse projeto é do senador Mozarido Cavalcante, aqui de Roraima, e que foi pensado a esse projeto vários outros projetos, que a presidenta entendeu, de acordo com as alegações do ministro da Fazenda e de outros ministérios, que não era interessante sancionar esse projeto. Vetou integralmente esse projeto, mas prometeu às lideranças de que enviaria um outro projeto que, mais ou menos, com algumas mudanças. E eu citei, por exemplo, uma mudança, é o caso aqui na nossa região norte, que de 6 mil habitantes, que era o que contemplava o projeto anterior, passa para ser 5 mil habitantes. O projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, com novas regras para a criação de municípios, terá como critério o número de eleitores que devem assinar o pedido de emancipação de acordo com as regiões do país. Profissionais de enfermagem reivindicam melhores condições de trabalho. Eles pedem o auxílio dos deputados estaduais para a aprovação do projeto de lei que reduz a carga horária. A matéria tramita no Congresso Nacional há 14 anos e reduz para 30 horas semanais a jornada trabalhista. Um grupo de pelo menos 30 pessoas vinculadas ao Conselho Regional de Enfermagem visitou a sede do Poder Legislativo Estadual nesta sexta-feira. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho e reclamam da sobrecarga trabalhista imposta nos hospitais públicos e privados. Nós estamos numa sobrecarga muito desumana, temos que trabalhar 24, 36 horas de plantão, por quê? É pouco salário, é indigno. Nós estamos pagando nosso próprio transporte para ir trabalhar, porque o governo não dá. Uma das reivindicações dos profissionais de saúde é a isonomia no pagamento de ticket de alimentação, que no serviço público apenas alguns recebem. O representante da categoria afirma que a classe tem enfrentado a desvalorização profissional, além da falta de equipamentos para o exercício da função. A enfermagem está adoecendo. Quem cuida das pessoas precisa ser cuidado também. Então nós estamos aqui nesse movimento para reivindicar melhores condições de trabalho para toda a categoria de enfermagem, do público e do privado. Então queremos o apoio de todos eles para que nós possamos garantir essa aprovação. Um projeto de lei que garanta 30 horas para a enfermagem. A categoria também pede o apoio parlamentar para a aprovação do projeto de lei que tramita há 14 anos no Congresso Nacional. O texto da matéria reduz de 44 para 30 horas a jornada de trabalho. O deputado Luiz Castro conversou com os profissionais de saúde e afirmou que deve conversar com o Ministério Público do Trabalho a respeito das fiscalizações dentro dos hospitais, tanto da rede pública quanto privada. Vamos fazer um contato com o Ministério Público do Trabalho, com a sua procuradora-chefe, e vamos tentar fazer essa articulação para visitar, para inspecionar, junto com o Corém, as condições de trabalho dos enfermeiros e as condições de atendimento dos pacientes. Então, são duas coisas casadas. Melhorar essa relação, número de técnicos, número de atendentes de enfermagem por número de pacientes, ajuda a melhorar a qualidade do atendimento à saúde, fora outras reivindicações. Estão questionando o fato de que certos direitos básicos de trabalhadores não estão sendo respeitados, uma carga horária, uma jornada de trabalho extremamente onerosa para eles, estão reivindicando que haja uma carga menor. A deputada estadual Conceição Sampaio participou de um seminário realizado pelo Partido Progressista sobre a importância das mídias sociais nas próximas eleições. O uso dessa ferramenta pode ser uma alternativa para a divulgação de propostas de campanha, independente do horário gratuito de rádio e televisão. A mudança do perfil socioeconômico do brasileiro deve ter impacto fundamental nas próximas eleições. Na última década, a melhoria no acesso à educação, o aumento da renda dos trabalhadores e a popularização da internet mudaram a forma de se fazer política. Assuntos como mobilidade urbana passam a fazer parte do discurso dos governantes.
Justamente para analisar as novas tendências, a Fundação Milton Campos, ligada ao Partido Progressista, realizou um seminário. É uma decisão que visa a própria sobrevivência política dos nossos líderes, do nosso partido. A internet hoje é o principal instrumento hoje de comunicação política no mundo. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é um processo de atualização de nossas lideranças políticas, de conscientização sobre a necessidade de ter uma atuação, de ter uma presença qualificada nas redes sociais. A deputada Conceição Sampaio, que também faz parte do PP, compareceu ao evento. Segundo a parlamentar, as mídias sociais irão permitir uma maior interação entre os candidatos e os eleitores, o que resulta na melhoria da qualidade dos debates. O Amazonas está sendo o primeiro estado brasileiro a ser visitado com esse seminário da Fundação Milton Campos. Para a gente é importante porque nós sabemos a força das redes sociais no mundo moderno que vivemos. Agora, é claro que precisa operacionalizar melhor essas redes sociais. Então, o que nós estamos vendo dentro do próprio marketing político é que nessas eleições de 2014 e a partir de agora, essas mudanças serão realizadas no nosso dia a dia. Essa interatividade também nos ajuda. Nós que estamos ocupando um cargo eletivo, a gente percebe a dificuldade geográfica que nós temos no Amazonas. Portanto, se nós tivermos uma boa internet e se a gente utilizar essa ferramenta até para se aproximar das pessoas, ouvir as pessoas, certamente o nosso mandato ele estará muito mais próximo à sociedade que servimos. Os palestrantes lembraram que nos anos 90, o poder se concentrava nas mãos dos meios de comunicação de massa, partidos políticos e das instituições. Hoje, é o cidadão que detém o poder, por meio da internet e da participação popular. E você vai ver a seguir. Em Apuí, moradores relatam aos deputados a falta de segurança e os problemas ocasionados pela enchente. E mais, Sidney Leite cobra a posição do governo federal quanto ao impacto ambiental no Amazonas, ocasionado por uma hidrelétrica em Rondônia. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O sul do Amazonas passa hoje por diversos problemas que têm afetado diretamente o cotidiano de milhares de pessoas. Em Apuí, o conflito entre índios e não índios nos últimos meses ainda causa insegurança na população. Já a enchente deixou o município isolado via terrestre. Uma comitiva de deputados, liderada pelo presidente da Assembleia, Josué Neto, esteve na cidade no dia 7. Eu e o repórter cinematográfico Janderlan Pacheco acompanhamos a audiência pública realizada pelo Poder Legislativo, que reuniu moradores e autoridades no intuito de solucionar as questões. A cidade, localizada no sul do Amazonas, com aproximadamente 20 mil habitantes, ficou 30 dias com o aeroporto fechado por falta de condições de tráfego. A enchente do Rio Madeira deixou a Transamazônica intransitável. Duas situações que isolaram o município de Apuí. Chegou um ponto de 10 dias atrás, a gente está com o aeroporto interditado, com problemas com o Departamento de Controle Aéreo Nacional, com a rodovia para o município de Novo Aripuanã, para a rodovia que liga a gente para o Pará, inclusive com acesso para o nosso Porto da Prainha e a rodovia que liga para o município de Humaitá, o Porto Velho. Parte dessa situação foi contornada, mas ainda temos o grande problema da cheia.
Por estar localizada a 100 quilômetros do rio Novo Aripuanã, a sede do município de Apuí não sofre o impacto direto da enchente. Mas na área rural, pelo menos 600 famílias já foram afetadas. Aqui, o principal problema é a falta de combustível e de produtos alimentícios. Este comerciante relata os prejuízos e a alta nos preços. O Apuí, hoje, a capital que a gente mais usa é Porto Velho. Nossos produtos nós compramos mais ou menos 90% do produto do mercado todo em Porto Velho ou da região de Rondônia. E aí, devido à estrada estar com muito cortou, né, por causa das chuvas, acidentes e as enchentes, a gente está passando por uma situação difícil, né? Crente em Deus que daqui uns 10, 15 dias volte a funcionar normal. Uma audiência pública de iniciativa da Assembleia Legislativa discutiu a questão. Para o presidente Josué Neto, é preciso agir preventivamente. A gente está aqui hoje justamente para mostrar para o DENIT que já está fazendo um trabalho, mas que pode ser feito um trabalho já se prevenindo com relação às chuvas dos próximos anos. Durante os debates, que reuniu a população e autoridades de diversos segmentos, outros temas foram abordados. Um grupo de estudantes relatou a falta de professores em uma escola estadual. Mas a principal pauta foi o conflito entre índios e não índios, que levou à morte de 3 pessoas em dezembro do ano passado. A professora Irisneia Azevedo, esposa de uma das vítimas, Steph de Souza, cobrou justiça de forma igualitária. Só que na hora de ter lei, na hora de direito, eles pagam de mesma forma. O deputado Abdala Frache enfatizou a cobrança ilegal dos pedágios em rodovias federais. Nós temos a reserva Roosevelt no estado de Rondônia, que também é cobrada pedágio. Nós temos a reserva Uaimiria-Troari no estado de Roraima, que não tem o pedágio, mas tem uma situação esdrúxula, onde uma corrente é puxada às 18 horas e a população não pode ultrapassar aquela corrente. Eu não sou advogado, nem entendo muito de Constituição, mas tem um artigo lá que diz que todo brasileiro tem o direito de ir e vir. A regularização fundiária foi apontada pelo deputado Luiz Castro como outro ponto que deve ter a atenção do poder público. Nós sabemos que aqui nós temos um passivo enorme fundiário e, portanto, dificulta consertar o passivo ambiental. Mas o governo federal prometeu, criou expectativa e não resolveu absolutamente nada. O INCRA de Manaus parece totalmente desinteressado dessa solução e a gente não tem no MDA uma decisão de resolver o problema fundiário. Após apresentar requerimentos que buscam soluções para os diversos problemas, o presidente Josué Neto disse que as novas demandas também serão encaminhadas aos órgãos competentes. O próximo passo é nós estarmos em comunicação com o município, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria de Justiça, com a Secretaria de Direitos Humanos, procurando principalmente o apoio da bancada federal. Então é dessa forma que nós pretendemos fazer os encaminhamentos, estar em diálogo com as instituições envolvidas. Na ocasião, os parlamentares visitaram as obras da sede da UEA e ainda avaliaram o asfaltamento que o Executivo está realizando em 36 quilômetros de vias em Apuí. Promover economia para o produtor rural e a preservação do meio ambiente é a principal missão da primeira fábrica de calcário agrícola do Amazonas, localizada no município de Manacapuru. Durante a inauguração, parlamentares destacaram a importância do empreendimento para o agricultor, que além de adquirir o adubo por um preço menor, também poderá reduzir o impacto ao meio ambiente. Atualmente, o calcário dolomítico, mais conhecido como calcário agrícola, é importado dos estados do Ceará, Rondônia e Mato Grosso. Por conta dos custos com o transporte, a tonelada chega a custar ao agricultor amazonense cerca de R$ 500. Mas essa realidade já tem prazo para mudar. Isso porque foi inaugurada a primeira fábrica de calcário agrícola do Amazonas, a Calnorte, localizada no município de Manacapuru. Uma parceria entre iniciativa privada e governo que reduzirá o atual valor para pouco mais de R$ 150. O novo preço do minério só foi possível porque o governo isentou o produto do ICMS para compensar os custos da logística no transporte do calcário da mina de Jatapu, no município de Urucará, até Manacapuru, para ser comercializado. O grande problema que nós temos hoje na produção agrícola e também na piscicultura é você ter o calcário a um preço que o produtor possa ter acessível, um preço bom. E agora nós criamos essas condições.
uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, você vai ter uma indústria de moagem de calcário. O calcário aqui saiu de Jatapu. Nós escolhemos Manacapuru pelas condições que temos aqui. O rio aqui perto, com calado bom, e você vai poder escoar essa produção de calcário para o estado todo. Para o presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da ALEAN, deputado Sinésio Campos, que foi um dos idealizadores da fábrica, a empresa significa um avanço para a economia do estado. Esse tipo de atividade não deve ser do Estado para ser um grande tocador, mas, acima de tudo, deixar a iniciativa privada. E o Estado entra como parceiro, isentando a tributação do ICMS, viabilizando com que o agricultor familiar possa ter na sua pequena produção um calcário que possa ter a economicidade da sua aplicação. Além de beneficiar o produtor, o meio ambiente também ganha. Isso porque o produto corrige a acidez do solo, não sendo mais necessário a realização de queimadas para a preparação da terra. Eu acho que não vai ter mais queimada, né? A gente já tem o solo limpo, a área que a gente planta já, né, atualmente. Então só com o calcário a gente vai adubando a área que já está feita o nosso plantio. Com a utilização do calcário, o produtor deverá diminuir o número de queimadas. Isso porque o produto ajuda na fertilização do solo. Aqui aproximadamente 130 toneladas, o que serviria para fertilizar pelo menos 43 hectares, o que significa 43 campos de futebol de área preservada. Nós somos quase 7 bilhões de habitantes e precisamos produzir mais alimentos, e só se produz alimentos sem desmatamento quando nós fazemos a correção necessária do solo. Precisa estender esse nosso atendimento, precisa criar, precisa interiorizar o desenvolvimento. O nosso solo é ácido, esse é o corretivo que vai baratear mais de 300%, portanto o produtor vai ter acesso, dessa forma, ter a possibilidade realmente de aumentar a produção e a produtividade na agricultura no estado do Amazonas. Ganha o povo do Amazonas, ganha o setor primário, ganha com a chegada desse mais rico fertilizante para os nossos solos que são pobres. Para o prefeito de Manacapuru, a empresa é sinônimo de melhorias para o município. Que realmente é um ganho aqui, não somente com geração de emprego e renda, mas economicamente para os piscicultores, para os produtores, para os agricultores. A fábrica, que custou aproximadamente 6 milhões, tem capacidade de produção de até 400 toneladas por dia, com estimativa de 20 mil toneladas por ano. Maior transparência na atuação do DENIT no Amazonas. Esse foi o tema do discurso em plenário do deputado Sidney Leite, que lamentou o modo como foram conduzidos os serviços de emergência no trecho que desabou na BR-174 durante o Carnaval. O parlamentar anunciou que fará um requerimento direcionado ao órgão para avaliar a demora na execução da obra. No dia 2 de março, um trecho localizado no quilômetro 58 da BR-174, estrada federal que liga Manaus a Boa Vista, cedeu após forte chuva. A rodovia teve de ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal e, com isso, carros e ônibus ficaram impossibilitados de trafegar. O desvio levou uma semana para ser concluído. Em plenário, o deputado Sidney Leite criticou a demora para se executar uma alternativa viária na rodovia. De acordo com o parlamentar, a Delta Engenharia, no Amazonas, não teve funcionários disponíveis para executar o serviço durante o feriado. Sidney Leite afirmou ainda que, na ocasião, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes no Amazonas chegou a desdenhar de repórteres que o questionavam sobre o prazo para que a BR-174 voltasse a ser trafegável. O deputado lembrou da importância econômica da rodovia para o Amazonas e anunciou que irá apresentar requerimento ao DENIT, cobrando maior transparência nos serviços de manutenção da estrada realizados pela Delta Engenharia. Eu estou apresentando o requerimento para que o DENIT informe, primeiro, o projeto básico para a realização dessa obra. Segundo, o valor exato, quais são os objetos contratados com a empresa Delta. Terceiro, qual é a empresa responsável pela manutenção, quais são os trechos definidos por este contrato com a empresa. E outra, quais são as providências tomadas em relação à manutenção e à garantia da trafegabilidade dessa estrada. E, por último, que tome providência em relação à superintendência local do DENIT,
porque nós estamos cansados de ver esse tipo de situação, principalmente em relação aos portos, e simplesmente o DENIT, aqui nesse estado, faz cara de paisagem. O deputado afirmou ainda que, de posse dos dados, irá acionar o Tribunal de Contas e Ministério Público Federal. O problema enfrentado pela população indígena no Amazonas foi tema do pronunciamento da deputada Vera Lúcia na manhã desta quinta-feira. A parlamentar lamenta a situação dos índios quando precisam se deslocar aos municípios. Diversas localidades do Amazonas convivem lado a lado de populações indígenas. Em municípios como Tabatinga, Benjamin Constant e São Gabriel da Cachoeira, o contato dos índios é algo comum. Eles buscam nestes locais atendimento médico e acesso a diversos serviços. Porém, como alertou a deputada Vera Lúcia, a infraestrutura para receber estes indígenas é precária. A parlamentar defendeu que abrigos com condições dignas sejam construídos nestes municípios. Tem um povo que sofre muito, que é o povo indígena. Eu já vim a essa casa em outras ocasiões defender que se faça, que o governo do Estado, através da Secretaria SEINDI, a Secretaria do Indígena, que se faça, que se construa abrigos em todos os municípios onde existem povos indígenas, né, que habitam ao longo dos rios, que habitam pelo interior desses municípios. O assunto acabou despertando a atenção de outros parlamentares. Os deputados Sidney Leite, Sinésio Campos e Vicente Lopes apartearam o pronunciamento de Vera Lúcia. Problemas como a ausência da FUNAI, a falta de investimentos e a ameaça do tráfico de drogas nas fronteiras foram debatidos pelos parlamentares. O deputado Sidney Leite cobrou providências do governo federal sobre os impactos ambientais no Amazonas causados pela construção da hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho. De acordo com o parlamentar, 2% da área alagada do complexo está dentro do estado. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, juntamente com a de Jirau, também em construção no Rio Madeira, são consideradas fundamentais para o suprimento de energia elétrica no Brasil, mas os impactos das obras não foram avaliados corretamente. A cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, local onde os complexos estão sendo construídos, sofre com a maior enchente dos últimos 10 anos. O nível do reservatório está acima da capacidade permitida. Além de Rondônia, o Amazonas também sofre os impactos da construção. Pelo menos 2% das áreas alagadas do complexo atingem o estado. Os municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré, Borba e Canutama estão entre os prejudicados. Parte do estado do Amazonas, tendo em vista a cota máxima do impacto do que irá acontecer e que já está acontecendo com a alagação que ocorre em função dessa obra, ela se dá dentro do estado do Amazonas, região essa visitada por nós, pelo prefeito Acivaldo, ali do sul de Canutama, na BR-319, bem como pela secretária da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e que uma manobra por parte desse consórcio, no sentido de buscar dar celeridade ao licenciamento ambiental, causa impacto dentro do estado do Amazonas, e eles dizem que é estado de Rondônia. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado pelo PROS, Sidney Leite, afirmou que a liberação das licenças ambientais para a construção da usina foi precipitada. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, deputado Luiz Castro, disse que vai encaminhar um documento ao governo federal pedindo um novo levantamento dos impactos ambientais causados pela construção. O governo federal ignorou completamente as possibilidades de acontecer problemas nos municípios de Humaitá, de Manicoré, de Novo Aripuanã, de Borba, de Nova Olinda e até mesmo de Apuí, por consequência indireta. Estamos vivendo uma situação que vai piorar. Portanto, nós podemos e devemos ter uma ação integrada. O governo federal precisa reconhecer a falha do licenciamento. O impacto ambiental não é apenas o impacto que acontece na região de Porto Velho. Na opinião do parlamentar, a Assembleia Legislativa tem o dever de garantir que sejam preservados os espaços e a territorialidade do Amazonas, que é uma questão constitucional. Deputada Vera Lúcia Castelo Branco debate sobre a inserção de mulheres com mais de 40 anos no mercado de trabalho.
E ainda, a atividade da CDC Alean leva à população orientações sobre leis que beneficiam os consumidores. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma audiência pública esta semana para discutir a presença de mulheres com mais de 40 anos no mercado de trabalho e, em especial, nas empresas do polo industrial. A autoria dos debates foi da deputada Vera Castelo Branco. Ouvir as respostas e opiniões de entidades representativas e recolher informações para cobrar uma maior presença de mulheres acima de 40 anos no mercado de trabalho amazonense. Esse foi o objetivo de audiência pública realizada no plenário Rui Araújo, de autoria da deputada Vera Castelo Branco. Da tribuna, a parlamentar destacou os avanços positivados na Constituição Federal de 88 voltados às trabalhadoras, como a ampliação do tempo de licença-maternidade e a diferenciação de limite de idade entre homens e mulheres para fins de aposentadoria. Porém, atualmente, as mulheres são colocadas em segundo plano na hora das empresas escolherem os empregados. É inegável que a mulher continua sendo uma espécie de reserva no mercado de trabalho. Se não tiver homem, aí vai a mulher, né? Então, ela está aqui no time da reserva, como no futebol. Bem como ainda é patente a segregação ocupacional, ou seja, certas profissões, certas ocupações não pode ser ocupado pela mulher, só pelo homem. As entidades de classe presentes na audiência pública repudiaram o preconceito contra as mulheres. Temos na figura da mulher o arquétipo da vitimização. Pois se numa sociedade machista e falocrata ela é estilizada como rainha do lar, é neste mesmo lugar em que ela sofre a violência física, psicológica, sexual e muitas vezes é morta por motivos chamados passionais, ligados a uma visão de posse e patriarcalismo já superados. Ao lutar e conquistar seus direitos no espaço público e buscar igualdade de direitos civis e de oportunidades profissionais, ela acaba por ser novamente vitimizada quando se depara com a violência imposta por aqueles que usam do cargo para delas obter vantagens de natureza sexual, prometendo privilégios e, com isso, reforçando a subalternidade dela, a ideia que, ao longo da história, colocava a mulher como sexo frágil e sujeita à tutela esta que a desfigura como sujeito de direitos, para ser apenas objeto em uma sociedade desigual, desumana e antidemocrática. Nós devemos criar métodos, sistemas, processos educativos para que essas sessões não sejam necessárias, para que nós possamos provar e dizer:
Mulheres somos dignas de respeito, somos produtivas e produtoras, e não é necessário a criação de leis para que nós tenhamos vez e voz na sociedade. O deputado Chico Preto também se pronunciou em tribuna e cobrou que o poder público dê o exemplo e amplie a presença de mulheres maiores de 40 anos nas repartições. A audiência pública foi realizada em alusão ao Dia Mundial da Mulher, comemorado em 8 de março. E a mesa diretora da Assembleia realizou na Escola do Legislativo um ciclo de palestras em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a participação de cerca de 50 servidoras de toda a Assembleia Legislativa. Na ocasião, o público teve a oportunidade de ouvir orientações sobre temas como saúde e higiene feminina, além da legislação em prol das mulheres, como a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha. O diretor de saúde da Casa, Arnoldo Andrade, destacou o papel da Assembleia como poder público em apoiar e realizar atividades sociais como esta. Resolvemos, nessa data, relembrar essa luta feminina, essa busca de espaço que tanto elas merecem. E é isso que nós vamos refletir hoje, vamos buscar essa igualdade social que todos falam, mas que na prática ainda não aconteceu de fato. Então essa é a nossa busca, esse é o nosso debate e essa é a importância dessa reunião. No âmbito jurídico, a juíza aposentada e atual presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas, Alvarina de Almeida, afirma que as mulheres precisam se impor e fazer valer seus direitos. O que precisa é que a mulher reconheça e saiba utilizar os seus próprios direitos, exercitar sua cidadania. Na maioria das vezes elas não fazem isso. Este psiquiatra afirma que a jornada de trabalho, aliada às tarefas em casa, terminam por sobrecarregar mentalmente as mulheres. Ansiedade e depressão são comuns, por isso é importante a procura por um profissional para tratar da questão. São os maiores casos de afastamento do trabalho, casos de depressão e ansiedade, junto ou separado, realmente tem destruído aí muito a felicidade das nossas mulheres aí do Estado. A mulher ela tem menos dificuldade de procurar ajuda, o homem ele já é mais introspectivo, já vai procurar ajuda quando está realmente no caso mais grave. Mas assim, a psiquiatria na parte da saúde feminina é uma boa chance de ter um padrão bem aceito para fazer os tratamentos, fazer trabalhos preventivos e tudo mais. O Amazonas tem hoje uma população estimada em 3.800.000 habitantes, dos quais 1.800.000 são mulheres. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN realizou esta semana uma audiência pública com policiais militares, civis, peritos e delegados para debater a implantação de uma lei aprovada em 2009 pela Assembleia. A legislação prevê o pagamento de 14º e 15º salários aos profissionais da categoria, mas até hoje não foi implementada. O deputado estadual Marco Antônio Chico Preto reuniu-se com representantes da Polícia Militar e Civil para debater a implantação da Lei 3.472 de 2009, que dispõe sobre o pagamento de prêmio de incentivo ao cumprimento de metas de segurança pública. 5 anos após a aprovação da legislação, ela se mostrou ineficiente. A lei ela precisa ser aperfeiçoada no sentido de nós entendermos como é que isso é medido, porque o pagamento é feito mediante uma medição. E que critérios, quais são os mecanismos, quais são as peneiras que vão atestar esses dados, que vão comprovar se houve aumento de produtividade, diminuição dos índices de violência. Então, nós vamos sugerir que, inclusive, a comissão tenha um prazo certo para que das conclusões dessas discussões, o governador seja demandado e possa enviar para cá uma mensagem com os ajustes necessários, porque a lei, sim, precisa de ajustes para que o 14º e 15º seja um instrumento de impulsionar o mérito, de reconhecer o mérito daqueles que se empenharam para aumentar a produtividade da polícia e diminuir os índices de violência. Além de conter ambiguidades, não há previsão do pagamento do benefício a peritos, policiais e delegados que trabalham em atividades de meio da polícia, o que causou insatisfação na categoria. O que a gente percebe na lei, que na época que ela foi feita, realmente ela não visou que ela fosse eficaz, né? Foi aparentemente um movimento político, né, para se mostrar que ia ter o 14º, 15º salário. Porém, eu acho que tenho certeza, em momento nenhum consultaram os profissionais, né, da área para se fazer uma lei que contemple toda a segurança.
Afinal, o resultado que se chega são todos, né, e não individualmente. O representante da Associação dos Praças do Estado do Amazonas reforçou que a situação deverá ser resolvida com o apoio da comissão. Essa reunião vai ter um resultado otimizador em todo esse processo, porque o que nós combatemos hoje? Hoje nós combatemos a inércia e a morosidade do poder público. Com essa manifestação, essa provocação, a própria Secretaria de Segurança Pública, que se fez aqui hoje presente, se dispôs a levar esse assunto à frente e contar com a participação de todas essas entidades que nós conseguimos aglutinar aqui. Para o representante da Polícia Militar, a Casa teve uma atitude democrática ao realizar a audiência pública com a participação dos interessados. O deputado Chico Preto é muito feliz ao reunir democraticamente todas as representações de classe para que se possa fazer os ajustes devidos e inserir alguma classe que não estava contemplada na norma. É muito importante essa participação popular de todo, demonstra que a democracia está acima de qualquer coisa. Uma nova reunião deverá ser realizada com a participação da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, para definir reformas na legislação. Nesta sexta-feira, fiscais da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN distribuíram panfletos informativos sobre leis que beneficiam clientes de diversos segmentos. A ação realizada nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão é pelo Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março. Por concentrar uma alta quantidade de pessoas, as sedes de Pronto Atendimento ao Cidadão foram os locais escolhidos para a realização da ação de conscientização. O evento é uma alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado oficialmente no dia 15 de março. Quem passou pelos PACs recebeu folheto informativo contendo os direitos básicos do consumidor, como é proibido impor valor mínimo para efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito. Se você pagar uma conta indevidamente, pode pedir ressarcimento em dobro. Se você receber algum produto que não pediu em sua casa, informe ao fornecedor e considere como amostra grátis. É proibida a cobrança de consumação mínima em bares, boates e casas noturnas. Você tem o direito de fazer o teste de qualidade e quantidade de combustível de qualquer posto de gasolina. Quem recebeu as informações aprovou a ação. É importante para saber sobre o consumidor, o que ele tem para fazer, né? E o que vê os direitos da gente. Eu acho que sim, né? Por quê? Porque pelo menos a gente não faz as coisas enganadas. Fica por dentro dos seus direitos. Né? Isso mesmo. Tô achando bom. Ótimo. Porque é o nosso direito, né? Do consumidor, entendeu? E às vezes alguma coisa está errada, né? Negócio do produto, né? Desempenho, tudinho, entendeu? Achando bom, ótimo, tá? Então a entrega desse informativo é positiva? Positiva. A coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, Michele Braga, ressaltou a importância da ação. Segundo a coordenadora, o consumidor só pode exigir seus direitos se estiver informado. Primeiramente, ele tem que ser detentor do seu direito, ele tem que conhecer que ele tem uma lei que o resguarda. E aí ele pode fazer valer o direito dele naquele momento. Aí o fornecedor pode dizer assim, mas eu não sei dessa lei. Ele não pode se eximir dessa forma. O fornecedor ele tem obrigação de conhecer a legislação. A CDC funciona no 4º andar da Assembleia Legislativa, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. O telefone para denúncias é o 3183-4451. Deputado pelo PPS Luiz Castro fala de ações na Justiça que serão impetradas por ele. E mais, a Assembleia firma parceria com a empresa de aviação aérea para arrecadar donativos para o município de Humaitá, que sofre com a enchente do Rio Madeira. Veja no resumo de notícias. De posse dos laudos técnicos feitos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que isenta o parlamentar do acidente realizado no ano passado, Luiz Castro explicou à imprensa que não há nenhuma ligação dele com o outro ocorrido no mesmo mês, fato divulgado por uma emissora de comunicação local. O parlamentar disse que vai entrar com 2 ações na Justiça, uma contra o colega deputado Ricardo Nicolau e a outra contra a emissora de TV, por suposto uso indevido do veículo. Jamais eu imaginei que aconteceria durante toda a minha vida pública, de dirigir embriagado, de ter matado uma pessoa. Ela é infame, ela é mentirosa, ela exige reparação civil,
ela exige reparação moral, ela exige reparação política. A Assembleia Legislativa vai se integrar a uma mobilização promovida pela MAP Linhas Aéreas para levar donativos à cidade de Humaitá, no sul do Amazonas, que está sofrendo efeitos da enchente do Rio Madeira. Por uma autorização do presidente da Casa, deputado Josué Neto, a Aleam vai recolher as doações já na próxima segunda-feira na sede do órgão. Poderão ser doados alimentos, roupas, objeto de uso pessoal e qualquer outro que não seja perecível. Após quase 4 anos de construção, a Arena da Amazônia Vivaldo Lima foi inaugurada no último fim de semana com o jogo entre Nacional do Amazonas e o Remo do Pará, válido pelas quartas de final da Copa Verde. Mas independente da partida, a empolgação do torcedor foi por conta do estádio, que impressionou pela beleza. A população amazonense pôde ter uma prévia na tarde do último domingo de como vai funcionar o esquema de segurança que foi montado em perímetro de 1 quilômetro durante os dias de jogos da Copa do Mundo na Arena da Amazônia. Equipes da Polícia Militar e do Manaus Trans orientavam os torcedores que se deslocavam até a arena. Toda a arquitetura do local foi idealizada para destacar as riquezas regionais. O formato de cesto de metal que dá forma à cobertura do estádio foi inspirado no artesanato indígena. E as cores dos assentos simbolizam as frutas amazônicas. O governador do Amazonas, Omar Aziz, disse que a obra da arena foi complexa, mas ressaltou que a cidade tem condições de organizar grandes espetáculos. Nós não somos menores, nós não somos diferentes de ninguém, nós não queremos ser maiores. Eu acho que nós somos iguais a qualquer estado brasileiro e o povo amazonense que está de parabéns. Eu só tenho que agradecer a Deus e a esse povo que ajudou a construir, acreditou nisso e graças a Deus, se Deus quiser, depois que terminar o jogo vai dar tudo certo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da inauguração da Arena Esportiva construída para a Copa do Mundo de 2014. Ao lado do governador Omar Aziz, do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o senador Eduardo Braga e do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Todos elogiaram a obra e destacaram a participação do povo na realização do evento esportivo mundial. É um marco histórico para o povo do Amazonas, já visto que todos os recursos que foram empregados aqui são frutos do trabalho dos amazonenses, dos impostos que foram pagos por toda a população que mora no Amazonas. E que a gente espera que esse lugar, que esse espaço, seja palco de belas histórias voltadas para o esporte e voltada para os eventos culturais também. Quem cedia uma Copa do Mundo, tira de letra o que vier. A placa inaugural foi descerrada antes da partida. O jogo entre Nacional e Remo começou às 6h30. Mas desde as 2 horas da tarde os portões foram abertos e a população chegou cedo para conhecer a beleza do estádio. O industriário Alisson Rogério Lobato levou o cunhado e o filho para participar do momento histórico para o esporte local. O estádio muito bonito, repleto de maravilhas aqui que a gente está sentindo, comodidade, a parte de segurança, tudo tá maravilhoso aqui. Mas a alegria foi do torcedor do Remo, Eurico Vital, que há 13 anos mora em Manaus e veio acompanhado do filho para torcer para o time paraense. Muito bonito, maravilhoso, gostei. Eu não poderia perder essa oportunidade, de torcer para o meu time de coração, da minha terra, querida, trouxe eu, minha família, meus amigos. Então, vamos sair com uma vitória, se Deus quiser. O time do Pará empatou com o Nassa por 2-2, em jogo tomado pela emoção do público. Com o resultado, o Nacional foi eliminado nas quartas de final da Copa Verde. No final da partida, foi entregue 2 troféus pela participação dos clubes na abertura da Arena da Amazônia. E quem não teve a oportunidade de vir assistir o jogo inaugural, pode se preparar. No próximo sábado vai ter Princesa dos Solimões e Marte Clube. E vamos agora à nossa agenda parlamentar.
Dia 17 de março. Sessão de tempo em comemoração aos movimentos folclores e da política pela unidade. A proposta é do deputado Luiz Castro, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E mais, deputado Sidney Leite realiza reunião na Assembleia para definir a agenda de mobilização da CONAI 2014. Dia 18. Deputado Luiz Castro promove reunião para organizar a Conferência Estadual de Economia Solidária, às 2 da tarde, no mini plenário Bete Azizi. Dia 19. Sessão de tempo para homenagear a Escola Estadual José Bentes Monteiro. A propositura é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 20 de março. Deputado José Ricardo realiza audiência pública para tratar sobre o tema Fraternidade e Tráfico Humano, da campanha da Fraternidade 2014, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 21. Deputado Tony Medeiros realiza audiência pública para discutir a implantação de um polo de artesanato no Amazonas, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, sessão especial em homenagem ao Dia do Extensionista Rural. A propositura é do deputado Chico Preto. O evento será às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputados aprovam a instalação da CPI da pedofilia e presidente Josué Neto faz a leitura em plenário do relatório que valida o pedido. A audiência discute a implementação do 14º e 15º salários aos policiais do Amazonas. E mais, moradores de Apuí relatam à comitiva de deputados os problemas ocasionados pela enchente e o clima de insegurança do município. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.